Já estamos de volta. O governo de Cuba anunciou a libertação de mais de 3.000 prisioneiros. O gesto humanitário é em razão da visita do Papa Francisco ao país. O Conselho de Estado de Cuba perdoará mais de 3.500 prisioneiros antes da visita do Papa Francisco à ilha, de acordo com a agência de notícias estatal de Cuba, Grânima. O governo cubano perdoou 200 prisioneiros antes da viagem do Papa João Paulo II em 1998. Outros 400 foram perdoados quando o Papa Bento XVI foi ao país em 2012. Muitos dos que estão sendo liberados têm mais de 60 anos de idade ou menos de 20. São doentes crônicos, mulheres e teriam liberdade condicional em 2016. Alguns estrangeiros também podem ser libertados. Com algumas exceções por motivos humanitários, a maioria dos perdões concedidos são a prisioneiros que não cometeram crimes como roubo ou assassinato. A decisão entra em vigor no prazo de 3 dias e o governo vai trabalhar com outros países para coordenar a libertação de prisioneiros estrangeiros. É provável que outras concessões virão com a visita do Papa Francisco. Desde política até a cultura, Cuba sempre está nas manchetes. Agora que o Papa Francisco vai até lá, a ilha vai ganhar uma atenção internacional. Tem sido uma longa jornada, de João Paulo II a Bento XVI e agora o Papa Francisco. Ele sempre se posicionou em continuidade com os papas que vieram antes dele, assim como ele faz as coisas de uma maneira diferente e abre o papado a diferentes possibilidades. A situação em Cuba mudou ao longo dos anos, como sua posição sobre religião, considerando que antes, logo após a Revolução, era bastante hostil com a Igreja Católica, os padres e freiras, agora existe mais flexibilidade. A ilha tem uma população de cerca de 11 milhões de pessoas. A igreja estima que cerca de 65% é católica, mas apenas cerca de 5% assiste à missa regularmente. Mesmo assim, o professor Michael Drissing, da Universidade John Cabot, de Roma, diz que não se pode subestimar o papel da religião na vida social e política. Mesmo se nós dissermos que ela está em declínio, em nenhum momento nos últimos 50 anos a religião esteve na vanguarda da política global. Quando João Paulo II visitou Cuba pela primeira vez, um outro Castro liderava a pequena nação. Agora o Papa Francisco vai visitar uma Cuba diferente, também liderada por um Castro diferente. Ele irá marcar um novo capítulo para a ilha e, mais do que isso, também vai fortalecer a fé dos católicos cubanos. E por falar em caridade, o Serviço Jesuíta aos Refugiados lançou um apelo internacional pelos migrantes que chegam todos os dias na Europa. A crise de refugiados na Europa multiplicou-se de um dia para o outro. Imagens de pessoas que apressam-se através das estações de trem que procuram asilo foram vistas ao redor do mundo. Há anos, grupos como o Serviço Jesuíta aos Refugiados têm ajudado famílias como essas a seguir em frente. Nós fornecemos acesso à educação, também ajuda psicológica, porque muitos desses refugiados têm traumas mentais de guerra. Também temos um serviço para as vítimas de tortura e assistência jurídica, para ajudá-los a passar pelo processo de asilo. Almaia Vacarcel trabalha no Serviço Jesuíta aos Refugiados em Roma. Ela diz que é um equívoco descrever essas pessoas como migrantes que procuram o lucro. Ela diz que, em primeiro lugar, eles são refugiados. Eles são refugiados que fogem de conflitos armados, perseguição e violência. Eles não têm qualquer outra alternativa a não ser fugir de sua cidade natal. A viagem por terra e mar é perigosa. Para alguns, até mesmo fatal. Vacarcel diz que os países europeus devem dar vistos humanitários antes, para que os refugiados possam ir de um ponto a outro de forma segura. Outro ponto crítico, diz ela, é os países da União Europeia se comprometerem a receber um certo número de refugiados em função de suas capacidades. Os países estão fechando suas fronteiras ou eles já decidiram que não vão deixar as pessoas passar. Essa é uma violação da Convenção de Genebra de 1951. Com escritórios na Síria e no Afeganistão, o Serviço Jesuíta aos Refugiados afirma que a violência e o alcance do Estado Islâmico são ameaças reais. Ajudar os necessitados é mais do que justo e um ato de misericórdia, eles dizem. Nesse ponto, é uma responsabilidade.
As mudanças no processo de nulidade do casamento causaram muitas dúvidas. Teve gente se perguntando até se a igreja passaria a permitir o divórcio. Na Igreja Católica, os casais que terminam o casamento não podem obter o divórcio. A igreja não anula casamentos. O que o bispo ou o tribunal examina em cada caso deve determinar se o casamento realmente ocorreu ou não. Eu não estou fazendo algo novo. Estou simplesmente vendo a realidade. A de que um casamento nunca existiu porque desde o início um elemento essencial estava faltando. Se há um elemento essencial em falta, isso significa que não houve um verdadeiro compromisso entre os novos cônjuges. Há um problema, uma questão que tem que ser feita quando alguém vem à igreja para um casamento. Você realmente tem fé? Isso é um problema. Você tem verdadeiramente consciência do que veio fazer aqui? Devemos fazer essas perguntas. Temos de preparar os jovens para passar corretamente por essas etapas. Porque se eles não fizerem, é óbvio que uma separação é quase inevitável. Em alguns casos, um casal decide se casar na igreja não por causa de sua própria fé, mas sim para satisfazer seus pais ou porque querem uma bela cerimônia. Mas um casamento não pode ser válido a menos que ambas as partes verdadeiramente reconheçam o significado do que aconteceu. Não é apenas uma cerimônia que acontece em uma igreja, com flores, um vestido e fotografia. Um casamento pode ser declarado nulo apenas por razões muito graves. As recentes reformas para agilizar processos mencionam algumas delas. Por exemplo, se um dos cônjuges tem filhos de um relacionamento anterior e os manteve em segredo. Ou se a decisão de casar não foi realmente feita livremente, por causa do medo de um escândalo de uma gravidez não planejada. Claro que quando um casamento é considerado inválido, mas o casal quer continuar casado, isso se resolve facilmente. A necessidade de preparar os futuros esposos para o matrimônio será um dos principais tópicos no Sínodo sobre a Família no mês que vem. Você vai conhecer no próximo bloco uma família argentina que foi de carro para os Estados Unidos.